Olá pessoal do primeiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Hoje nós estaremos concluindo o nosso livro volume 1, tá? Nosso livro do volume 1, nós estaremos com o último capítulo, que é a terceira geração do romantismo no Brasil. E hoje nós estaremos fazendo as explanações, né, relacionadas a essa escola literária que é muito importante, né, na literatura brasileira, que é o romantismo. Nós já estudamos anteriormente a primeira geração indianista, né, já estudamos a segunda geração na aula passada, inclusive na aula passada fizemos resolução de alguns exercícios sobre a segunda geração do romantismo no Brasil, como nós já estudamos, né, a geração byroniana, também conhecida como mal do século, ou também ultrarromântica. Como nós sabemos, a terceira geração, né, também pode ser conhecida como a geração condoreira. Nessa aula nós estaremos fazendo algumas ressalvas, estudando mais detalhadamente essa terceira geração. Gostaria que vocês acompanhassem comigo, né, e observassem aí, fizessem também, acompanhassem com o livro didático de vocês, tá? Aqui, tá? Nosso livro volume 1, que nós estaremos encerrando hoje. E na próxima aula nós estaremos já com o volume 2, tá? Que é esse aqui que vocês podem estar acompanhando, tá? Aqui, volume 2, tá? Na nossa próxima aula a gente vai estudar o romance urbano, tá? Vamos aí fazer a análise de algumas obras que são belíssimas aqui no romantismo, tá? Esse período muito bonito dessa escola literária. A gente vai trazer obras como Senhora, Lucília, né? A Moreninha. Vamos fazer a análise dessas obras também. Para a aula de hoje, nós vamos estar encerrando essa terceira fase, essa terceira geração do romantismo no Brasil, que é a poesia social, né? Totalmente diferente das outras propostas, das propostas anteriores, da primeira e da segunda geração. Então, vocês podem estar acompanhando aí com o livro volume 1, capítulo 4, a partir da página 216. Então, vamos lá. Conforme vocês podem observar aí no livro de vocês, o capítulo ele vai trazer essa tela, a obra de arte belíssima aí, de François Auguste Biard. Vocês observem que a tela chama-se Escravos na Costa Ocidental da África. Então, a gente já vai observar que é totalmente oposta à escola anterior, onde nós estávamos estudando ali o egocentrismo, um homem que estava mais preocupado com o seu sentimento, com se sentir incompreendido pela sociedade da época. E a gente já tem aqui uma proposta totalmente diferente. A gente observa que a tela ela não vai trazer o egocentrismo, ela não vai trazer a situação em que muitas vezes o eu lírico nos apresentava em seus poemas, como a gente via lá em Álvares de Azevedo, né? Aquele conflito interno, né, que o eu lírico muitas vezes nos apresentava em seus poemas, em sua arte. Ao contrário, gente, nessa terceira geração nós vamos ter uma poesia, nós vamos ter uma escrita mais preocupada com problemas sociais. E nesse contexto da terceira geração, a gente vai entender que o grande problema social aqui, né, que esses condoreiros, né, esses poetas observaram, era de fato falar de um tema que ainda era um tabu na época, que é a escravidão. Falar de liberdade e falar de escravidão. Dois opostos, duas situações tão antagônicas, mas tão necessárias. Era tão importante falar sobre isso, porque a arte, ela deveria também ser, já estava havendo a compreensão aí de que a arte também poderia ser uma forma de denúncia social. Nessa tela, nós estamos observando aqui algumas personagens que são, né, como vocês podem observar, estão sendo chicoteadas, estão sendo maltratadas até. Então, aqui nós já observamos aí, na costa ocidental da África, então a gente já entende que essas pessoas eram arrancadas de sua terra natal, sua terra-mãe, a África, né, para serem comercializados como mercadorias, sem os seus direitos, né, os seus direitos totalmente, digamos assim, eles eram totalmente privados de seus direitos de liberdade, eram vendidos, maltratados. E essa poesia ela vai mostrar exatamente esse período, a gente vai analisar exatamente o que estava acontecendo, não somente no Brasil, mas no mundo. E os poetas dessa terceira geração, eles vão estar com esse grande propósito. Eles vão até falar de sentimento, né? A gente vai ter uma poesia lírica amorosa também, mas o ponto alto, mais importante aí, vai ser de fato
retratar um problema que já não dava mais para suportar, que acontecia aqui no nosso país, que era de fato a escravidão. Precisava alguém falar sobre esse assunto, alguém tocar nessa ferida, né, por assim dizer. E esses poetas, eles foram audaciosos, muito jovens ainda, como o próprio Castro Alves, que vai ser o grande nome da terceira geração do romantismo no Brasil. O Castro Alves vai trazer essa temática, né? Aos 20, 23 anos de idade, ele já vai falar de assuntos que eram, digamos assim, que eram até inéditos, né? Porque até então ninguém havia falado sobre isso. E além de ser um assunto inédito, um assunto que vai ser um grande divisor de águas aí no romantismo, tá? Então, ao observar essa imagem, nós vamos fazer agora alguma leitura de um grande poema aí do Castro Alves. Então, gravem esse nome. Castro Alves é o grande poeta da terceira geração do romantismo no Brasil. O poema, né, após observarmos essa tela belíssima, nós vamos agora fazer a leitura desse trecho aqui, dessas estrofes, 2 estrofes do poema Navio Negreiro. Vamos fazer juntos a leitura? Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas com a esponja de tuas vagas, de teu manto esse borrão, astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares tufão. São os filhos do deserto, onde a terra expôs a luz, onde vive em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados, que com os tigres mosqueados combatem na solidão. Ontem simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. Que maravilha, gente. Eu quero que vocês enxerguem, quero que vocês observem aqui a descrição de um homem, e como ele, quando ele dá voz, né, para esse homem que está privado de liberdade, como ele, é como se ele dissesse para a sociedade: gente, olhem a escravidão, olhem para esses cidadãos, porque não eram considerados ainda como cidadãos, não tinham a própria liberdade, não tinham o direito sobre a própria vida. E é como se ele chamasse, ele vai fazer indagações, né, as exclamações, essas indagações que ele vai utilizar aí nesse poema são para causar de fato essa inquietação. E o eu lírico está inquieto e ele está dialogando, ele está perguntando: é tanto horror perante o céu, né? Ele está indagando Deus, né? Fazendo essas perguntas e usa até de elementos da natureza, né? Quando ele fala aí do mar, porque não apagas, né? Esse borrão, essa mancha, essa nódoa em nossa sociedade. E ele estava falando sobre esse assunto, gente, em um período da nossa história em que a escravidão, os grandes latifundiários, os grandes proprietários de escravos aqui eram a grande massa, os poderosos do país. Então ele estava indo de encontro a uma realidade, né, bem diferente daquilo que os outros poetas tinham enfrentado anteriormente, porque lá na primeira geração eu estava preocupada em encontrar uma identidade, um herói para mim, era o índio, que era o bom selvagem, que era esse nativo ali, que era de fato era esse brasileiro, né? E aí na segunda geração eu estava preocupada demais em ser compreendido, eu estava vivendo um momento em que o eu lírico ele não se entendia nem na sua própria existência, buscava muitas vezes a morte como refúgio. E nessa terceira geração ele coloca o olhar da sociedade para um problema, para essas vidas que estão arrancadas de sua terra, como ele faz, são filhos do deserto, né? Que ontem simples, fortes e bravos, e hoje são míseros escravos. Então ele vai mostrar lá na África, lá nessa terra, como eles tinham liberdade, eles tinham a sua vida em Ásia, né? Tinham fortes, tinham sua vida, né, ali corriqueira, desfrutando da liberdade. E hoje, né, quando chegavam ao Brasil, né, porque se a viagem, imagine se a viagem de 2, 3 meses, ele era terrível nos navios negreiros, quando chegavam aqui no Brasil, se deparavam com a realidade ainda pior. Então, após essa leitura, né, dessas estrofes aqui do poema Navio Negreiro, lembro que eu até compartilhei com vocês, né, quem acompanhou lá no fórum, né, do nosso, do Sistema Farias Brito, acompanhou que eu postei um vídeo, né, da narração completa do poema Navio Negreiro, belíssimo, gente. Um poema que, para mim, é um grande divisor de águas, né, no romantismo. O Castro Alves é um grande poeta, assim como eu aprecio muito a leitura do Machado de Assis. Eu, de fato, sou uma grande apreciadora, por assim dizer, aprecio bastante o Castro Alves, essa temática, a maneira como ele canta, tá? Como ele canta, ele coloca, ele vai narrar esses poemas aí, são formas muito bem colocadas, e era necessário já
que aqui no Brasil houvesse representantes dessa temática social, tal qual aconteceu em outros países. Então eu trouxe aqui, interessante, gente, que a revista super interessante, né, sendo redundante, ela trouxe uma reportagem, até coloquei o link aí pra vocês no slide. Ela trouxe uma reportagem bem curiosa, né, falando sobre isso, como era, né, como era a grande pergunta, como era um navio negreiro na época da escravidão, como eram esses navios. E a gente fica curioso, a gente sabe muitas vezes que essas pessoas vinham nos porões dos navios, mas como era a viagem? E aí ele traz aí como informação, ele já adianta, né, entre fezes e temperaturas de até 55 graus Celsius. Comia-se apenas milho e bebia-se só meio litro de água por dia. Então nós já sabemos que a viagem era muito longa, né? Nas situações mais desumanas, mais desumana possível, essas pessoas eram colocadas, e na descrição aqui dessa imagem nós podemos até observar que a forma como a composição aí do navio, ela era colocada até na própria reportagem, que se você tiver a curiosidade de clicar aí no link, de repente acompanhar aí com esse endereço eletrônico que eu coloquei para vocês, vocês vão observar que a revista, ela se embasou em entrevistas, né, de ex-traficantes de escravos e pessoas que também tinham sido escravizadas na época, que deram essa entrevista. Na época foram lançados livros, né, fazendo uma grande referência a esse tipo de viagem. E as pessoas, né, os traficantes de escravos, eles diziam que os navios eram como se faziam esses navios como prateleiras de livros. Olha só a comparação que ele fez. E cada prateleira vinha, eles tentavam comportar o maior número de pessoas possíveis, porque era uma viagem que tinha muitos custos financeiros para realizá-las. Um percurso que durava 2, 3 meses, era um percurso muito dependente da região para onde eles iam. E a situação desumana. Muitas mulheres vinham com seus bebezinhos no colo, outras davam à luz, acreditem, davam à luz nesses porões totalmente, imagina uma escuridão, tudo em trevas ali, toda a escuridão. Eles não sabiam quando era dia, quando era noite. O pouco alimento que tinha era uma porção de milho, uma ração diária e meio litro de água, gente. Imagina, daqui que esse alimento e essa água chegassem, cada pessoa, até aqueles que estavam lá na parte de baixo ali do navio. Imagina a situação, muitos enlouqueciam, como a gente vai ver no decorrer desse estudo da terceira geração. Nós faremos futuramente também algumas resoluções de exercícios. E a gente vai ver que o poema Navio Negreiro vai fazer uma descrição minuciosa, que alguns ficavam loucos, preferiam a morte, preferiam que o lançassem no mar, porque algumas revoltas também aconteciam, né, no decorrer dessas viagens, mas a maioria eram açoitados, espancados, mortos ali, como forma de mostrar para os demais que se eles buscassem se revoltar, eles teriam o mesmo fim. Então, é extremamente dramático. Então, eu quero que vocês observem isso. Castro Alves está falando de um tema extremamente necessário. Ele está dizendo que pessoas são seres humanos que estão sendo tratados como animais, nem como mercadorias. Melhor, tá? Vou usar esse termo como mercadorias, porque jamais um animal deve ser tratado dessa forma. Então, assim, ninguém, nenhum tipo de vida deveria ser tratado da forma como essas pessoas estavam sendo tratadas. E ele vai fazer a descrição, quando ele fala, há um poema, né, que ele vai narrar uma mãe gestante lá preparando, como se ela estivesse bordando lá, como se ela estivesse preparando a roupinha simples para quando o seu filho nascesse, para que ela o embrulhasse, a criança naquela vestimenta. E ela fala que talvez para a criança fosse melhor a morte do que para nascer, para ter um destino de ser um escravo. Então, assim, é belo, gente. Castro Alves é o grande nome, para mim é o grande nome do romantismo, é Castro Alves, porque ele vai, sabe, ele vai trazer esse sentimento, essa inquietação. Eu lírico vai dizer, vamos olhar para os escravos, são vidas que estão ali, tá? Eu quero que vocês observem com essa maturidade. Terceira geração, a geração Condoreira, ela vai ser a geração, para mim, sendo pessoal, uma das mais importantes. E eu quero que vocês observem dessa maneira também, tá? Com a grande importância que ela tem para a literatura. Vamos dar continuidade aqui às outras observações, como por exemplo, quais são as características que eu devo observar, para de repente eu vou ser cobrado lá no vestibular, e aí como é que eu vou observar as características que são
relacionadas a essa terceira geração e não a primeira e não a segunda. Então, nós vamos ter um período aqui, né, de revolta contra a escravidão. Já existem pessoas aqui no Brasil que já não são favoráveis a esse tipo de prática, tá? Então vai haver uma preocupação social e concomitantemente uma denúncia da escravidão. E era necessário utilizar os meios de comunicação para falar desse assunto. E Castro Alves vai usar a literatura, os poemas, né, de uma forma belíssima para fazer sim essa denúncia. O próprio Machado de Assis, inclusive, menciona, né, que se o Castro Alves, infelizmente, não tivesse morrido tão precoce, porque, infelizmente, ele herdou, né, a morte prematura, como os grandes nomes da segunda geração, ele também morre muito cedo, na casa dos 20, 23 anos de idade, infelizmente, também acometido de tuberculose, que nós observamos que na segunda geração também, infelizmente, muitos grandes poetas, muitos escritores também sofriam dessa patologia, né, que era a tuberculose. E o Machado de Assis, ele vai dizer que se o Castro Alves não tivesse morrido tão precocemente, com certeza seria aí um dos grandes nomes da literatura brasileira. Mas nós sabemos que, embora ele tenha morrido muito jovem, ainda assim o nome dele foi consolidado aí e a sua importância nunca jamais pode ser negada para a sua importância para a literatura brasileira. Então, nós vamos ter uma ave, sim, o condor, que é o símbolo dessa terceira geração. Eu tenho um símbolo, por quê? Porque, assim como a ave, né, o condor, ele consegue voar muito alto, né, e representa o quê? Representa a liberdade, que era exatamente isso que eles estavam cantando, a liberdade. A liberdade, a ausência dela, a escravidão, vamos falar sobre isso. E essa imaginação também, a grande imaginação aí do eu lírico, né, desses poetas, também representavam essa ave, porque a imaginação voava longe, voava alto, tá? Então o condor vai ser o tema, símbolo, tá? Dessa terceira geração. Eles são influenciados pelo grande escritor Victor Hugo, tá? Então a gente pode, assim como lá na segunda geração, eu me referia a segunda geração como geração byroniana, tendo em vista que os grandes, né, os intelectuais, os escritores, os poetas da segunda geração eram influenciados por Lord Byron. Nós vamos ter aqui a terceira geração influenciada por Victor Hugo, esse grande escritor, político, dramaturgo, que a gente vai falar mais adiante um pouquinho sobre ele. Então, nós também podemos nos referir, podemos encontrar um enunciado aí de alguma questão, fazendo referência também como geração hugoana ou condoreira, fazendo, sendo característica, sendo peculiar aí a terceira geração. Mais uma vez, coloquei uma imagem aí que vocês podem observar, essa imagem que representa esses escravos sendo aprisionados aí e colocados, observem aí, no porão de um navio. Então, o que dá a entender que aí se trata de um navio negreiro, que essas pessoas estão amarradas para evitar que fugissem, evitar que se revoltassem, amarrados e sendo colocados nessa parte inferior aí, né, do navio, que seria um navio negreiro. Então, é esse o ponto. Vamos usar a nossa arte também como uma forma de denúncia social. E Victor Hugo, a gente vai, assim como a gente, né, falou, observou um tanto as características aí do Lord Byron, né, por que esses intelectuais liam tanto Lord Byron e foram inspirados por ele, né, o próprio Álvaro de Azevedo. Aqui nós vamos ter também grandes escritores, a própria característica, né, dessa terceira geração de se referir a ela como hugoana. Por quê? O Victor Hugo, gente, quem foi ele? Coloquei a imagem dele aí para vocês acompanharem, tá? E algumas características sobre ele. Ele nasceu em 1802, morre em 1885 e foi um poeta, dramaturgo, ensaísta francês, também foi político, tá? E autores, né? Ele é autor de inúmeros romances. Coloquei alguns aqui que são os mais conhecidos da literatura mundial, que são Os Miseráveis, O Homem que Ri, O Corcunda de Notre Dame. Inclusive, o Corcunda de Notre Dame, né, que ganhou grande fama e notoriedade mundial graças à Disney, né? Acredito que vocês já devem ter assistido, né, há um certo tempo o desenho da Disney, desenho animado, né? Tem uma inspiração aí nessa obra do Victor Hugo, que é o Corcunda de Notre Dame. Interessante, né, gente? Que o Victor Hugo, desde pequenininho, ele sempre gostou de escrever.
escrevia muitos poemas. E ele participou, o primeiro concurso que ele participou, ele escreveu um poema e estava tão bem escrito que quando a banca, né, que examinou, que julgou o prêmio que seria para ele, quando eles souberam que o autor daquele poema era um adolescente, tinha na casa dos 14 anos de idade, eles começaram a duvidar da autoria e não entregaram o prêmio para ele. Até há uma certa contradição, né, se ele recebeu ou não esse prêmio, mas ele ficou muito chateado pelo fato de terem duvidado da autoria do seu poema. Acreditaram que estava tão coerente, tão bonito, tão bem escrito, que não seria capaz um adolescente de 14 anos ele ter escrito esse poema. E isso instigou ainda mais a escrever cada vez melhor, né, e ele se dedicou à escrita de forma brilhante. Então, ele também é autor de Cantos do Crepúsculo e entre outras obras célebres. Grande representante do romantismo. Por seu espírito combativo, recebe o apelido de Leão. Interessante também que ele vai ocupar a carreira política, né? E a grande preocupação dele, né, era com a miséria do povo, a miséria humana, a pobreza. E aí ele vai usar da arte, da sua escrita, da literatura também para fazer denúncia. E ele recebeu esse apelido de Leão porque ele falava, né, ele usava desses artifícios, né, da escrita, usava dessa alegoria toda para causar também esse tom de denúncia, né, na sociedade. Usava da literatura também como denúncia social. Então, a gente já observa aí a inspiração aí desses condoreiros, né, na figura aí do grande escritor francês Victor Hugo. Bom, o que está acontecendo aqui no Brasil? Qual cenário, qual contexto, né, que esses autores dessa terceira geração encontraram? Posso garantir que o cenário não era dos melhores. Revoltas e daí pra frente. Então vamos acompanhar. Nós temos aqui uma nação que busca ordem. Porque se busca ordem é porque estão vivendo em completa desordem. Desde 1840 o país era governado por Dom Pedro II, que na época ainda era um adolescente de 14 anos. E o que foi que ele herdou, além da coroa? O que foi que ele herdou do pai de Dom Pedro I? Além da coroa, ele herdou um país com uma imensa crise econômica, gente. O país estava sofrendo problemas financeiros gravíssimos. Então a desordem, e a gente sabe que se há crise econômica, há situação de desordem e de lutas aí, né, de revoltas, com certeza vão acontecer. E de fato foi isso que aconteceu. Porque a crise econômica vai culminar aqui em grandes lutas, sangrentas revoltas. E em diversas regiões do Brasil. No Maranhão tinha a balaiada, São Paulo e Minas Gerais, revolta dos liberais, movimento de farroupilhas lá no Rio Grande do Sul. Então, assim, cada região estava assim, passando por uma situação de revolta e de conflito. E isso causa um grande, digamos assim, um grande reflexo na economia e na ordem do país. Então, a gente já observou aqui que o contexto não era dos melhores, tá? Então, já tinha toda essa situação econômica acontecendo aqui, e a gente vai pegar essa informação e entender o que mais adiante isso vai ter como reflexo na escrita, nas obras de arte da terceira geração romântica. Digamos assim, chega um momento que há um certo alento, certo conforto. Por quê? O café começa a ter prosperidade. Em 1850, as grandes lavouras de café já começam a dar bons resultados economicamente falando. Então, a idade começa a chegar. Daí o termo cultura do café. Como vocês podem observar aí nessa imagem, né, os escravos foram utilizados, a mão de obra escrava foi utilizada nessas lavouras de café. E havia aí os defensores do sistema escravocrata, aqueles que obviamente eram grandes latifundiários e grandes proprietários de escravos, que usavam da sua exploração da sua mão de obra para enriquecer nas lavouras de café. Nesse cenário também nós vamos ter aí a Lei Eusébio de Queiroz de 1850. Sim, ela estava, no mesmo ano que o café estava prosperando, vem a Lei Eusébio de Queiroz, que já tem o quê? Já tem uma punição para aqueles que traficarem escravos. Mas tem punição. Mas infelizmente era sempre de burlar a lei, né? Eles sabiam que não poderiam mais traficar escravos, né? A comercialização aí estava sendo impedida, mas infelizmente havia maneira assim de burlar a lei e continuava-se a prática da escravidão sendo perpetuada. Continuava essa prática aqui no país. Bom, então nós vamos ter nesse cenário um cenário de prosperidade. Estava uma desordem, né, de inúmeras revoltas.
Aí vem a prosperidade do café. Só que vocês acham que, imagina sendo cada vez mais, né, com essa cultura do café. Os grandes latifundiários e proprietários de escravos. Aí vocês acham que eles iam abrir mão dessa mão de obra de graça? Bom, pessoal, então a gente entende o quê? Que a sociedade, ela estava dividida. E eu coloquei aqui 3 pontos de pensamento em relação a esse assunto. Existia como se fosse três grupos de pensamento, 3 linhas de pensamento. Haviam aqueles que eram considerados emancipacionistas. Eles defendiam a extinção lenta e gradual da escravidão, né, para que não houvesse assim nem nada muito radical, né, não fosse tão radical assim. Já havia também os abolicionistas, que, como o próprio nome já diz, eles queriam abolir a escravidão no Brasil. Eles desejavam a libertação imediata de todos os escravos. E também havia aqueles que eram considerados os escravistas. Eles defendiam a manutenção do sistema. É claro, se eles enriqueciam cada vez mais com a mão de obra escravocrata, né, eles não queriam perder essa mão de obra de graça. E eles até aceitariam sim o fim da escravidão, desde que recebessem indenização caso a escravidão fosse abolida. Um absurdo, né? Mas aqui a gente já percebeu que a sociedade ela tá dividida, né? Existe aí não só dois tipos de pensamento, mas 3, cada um julgando a sua forma de pensar como se fosse a adequada a ser praticada, colocada em prática aqui no Brasil. Então, assim, vamos observar aqui como isso era transmitido, como esse tipo de assunto, como fim da escravidão, abolicionista, era colocada na literatura, era colocada nos textos de circulação aqui da época. Vamos observar que esses condoreiros, eles participavam de grandes debates sociais, muitas vezes nas academias, né, lá nas universidades, nas faculdades, eles falavam, discorriam sobre esse assunto. Também circulação de textos, eles escreviam poemas, né, realizavam saraus, bailes, e nesse momento eles aproveitavam as oportunidades para recitarem seus poemas, falarem, discursarem sobre seus posicionamentos a respeito desse assunto. Então, as associações estudantis, gente, acontece desde esse período aí, tá? Estamos em 1850 e a gente já tá falando sobre esse assunto e a gente já tem aí jovens que estão aí envolvidos nesse tipo de assunto social. Então, os jornais também eram outra forma de propagar seus pensamentos, suas ideologias. Pessoal, gostaria de fazer também uma sugestão, né, para vocês que estão aí em casa, uma sugestão de um filme que vai tratar desse tema, né, do tema da escravidão, de uma forma fantástica. Eu gostaria de fazer a indicação, inclusive no livro de vocês, tá? Tem indicação desse livro. O nome do filme é 12 Anos de Escravidão, de Steve McQueen. Tá? Eu queria que vocês procurem aí no YouTube, procurem em outros canais, Netflix, enfim, os canais que vocês têm acesso, porque vale a pena assistir, tá? Isso vai até, de certa forma, contribuir também com o entendimento desse período, né? Falar sobre esse tema escravidão, observando aí sobre como o cineasta vai tratar desse tema, tá? Então, gostaria muito que vocês assistissem também esse filme, tá? E depois comentem comigo no grupo, né, o que vocês acharam do filme, qual foi a cena que mais chamou a atenção de vocês. Bom, outro aspecto importante sobre esses poetas também é o gosto pelas imagens exageradas e hiperbólicas. Você até lembra de outra escola literária, né? Quando fala de exagero, de hipérboles, qual é? O barroco, muito bem. Você lembra do barroco, que também usava dessas figuras de linguagem para chamar a atenção aí, o eu lírico queria chamar a atenção do seu espectador, do seu leitor. E a gente vai observar que esse exagero, né, essas expressões hiperbólicas também são usadas como recurso aqui nessa terceira geração. Vamos observar esses versos iniciais do poema Vozes da África. Vamos lá? Ele diz o seguinte, vamos ler juntos. Deus, ó Deus, onde estás que não respondes? Em que mundo, em que estrela tu te escondes? Embuçado nos céus, há 2000 anos te mandei meu grito, que embalde desde então corre o infinito. Onde está, Senhor Deus? Olha só aí a inquietação desse eu lírico, né? O exagero. Ele diz, há 2000 anos, né, eu tô aqui gritando, pedindo socorro, e ele dá a voz a esse escravo. A voz aí é a voz dos africanos que foram arrancados da sua terra natal, né, e foram trazidos à força aqui para o nosso país, e ele tá lá
dando voz a esse escravo, e ele faz indagações: onde está, onde se esconde. Ele usa os elementos da natureza, né, a estrela, para dizer: está se escondendo aí atrás da estrela, me responde. E assim, então, tal qual o sofrimento que ele está representando, ele está demonstrando aqui que essa pessoa privada de sua liberdade está sofrendo, tá? E então ele é um destásis, então ele está usando desses artifícios, tá? Dessas indagações aí para causar essa inquietação no seu leitor, e ele olhar para essa voz, para essas pessoas que foram escravizadas de outra forma, não como mercadorias, como era aquilo que era propagado por os grandes senhores latifundiários e grandes proprietários de escravos, mas como seres humanos. Era isso que o Castro Alves queria dizer: vamos dar voz da África. Quem são essas pessoas? Vamos escutar seu grito, seu pranto e sua dor, porque de fato é essa liberdade que nós tanto sonhamos, que nós tanto desejávamos aqui para o nosso país, mas ao passo que temos a liberdade, nós estamos privando outras pessoas de sua própria liberdade. Enriquecer às custas de um trabalho escravo era de fato algo que não era mais, não se suportava mais presenciar, tá? Então nós temos aqui, vamos falar um pouco mais sobre esse grande poeta, né, que é o Castro Alves. Ele foi um dos últimos grandes poetas do romantismo brasileiro, para mim um dos maiores, inclusive. Sua obra representa na evolução, uma grande evolução da poesia romântica brasileira. Essa evolução. É como se a gente observasse da primeira, a segunda, a terceira geração, cada uma tem seu valor, cada uma tem sua riqueza, suas peculiaridades, mas a gente chegou num período de amadurecimento do romantismo, tá? Essa maturidade em relação a também a idealização amorosa, porque lá na segunda geração eles não se tocavam, tá? Na segunda geração do romantismo, o eu lírico, né, com a mulher idealizada, era apenas o ser angelical, intocável. E nessa terceira geração eu já tenho um contato físico. Interessante que o próprio Castro Alves, ele se relaciona com uma mulher 10 anos mais velha do que ele, né? E isso vai estar muito presente, essa vivência desse relacionamento que ele teve vai estar muito presente na sua escrita, lá na sua lírica amorosa. E a gente vai entender quanto dessa maturidade romântica, né? Como isso já tinha sido colocado, até o próprio poema vai apresentar essa maturidade amorosa, por assim dizer, tá? O nacionalismo fanista, às quais o poeta dava um tratamento mais crítico e realista. Então ele vai ser mais crítico, ele vai ser mais realista, tá? Mais realista também, tá? A minha terra, ela tem palmeira, onde canta o sabiá. Eu sei que as aves que gorjeiam a terra aqui, como diria Gonçalves Dias, não gorjeiam como lá, mas aqui também tem problemas, tá? Vamos sair dessa imagem idealizada de Brasil perfeito e vamos dizer, aqui nós estamos vivenciando algo que não é mais, que não deveria ser permitido mais, que é um problema da escravidão. Tem seres humanos aqui tratados de forma desumana. Então, a grande maturidade, assim, a grande fase, né, que a gente vai chegar na nossa literatura. Então, pessoal, nós tivemos hoje a oportunidade de aprender mais sobre Castro Alves, sobre entender quão belo essa terceira geração, né? A gente chega àquele momento de amadurecimento, de falar não somente mais de sentimentos idealizados e não consolidados, não correspondidos, mas a gente vai chegar naquele, digamos assim, num momento de maturidade, tá? Nas demais aulas nós vamos ter a oportunidade de estar estudando romance urbano. Inclusive, nossa próxima aula nós já estaremos com o nosso livro, volume 2, tá? Estaremos com o volume 2, a gente vai tratar aí do romance urbano, vamos falar de Senhora, Aurélia Camargo, né? Vamos falar de temas aí do próprio Dote, esses temas que eram tabus sociais também. O José de Alencar vai dar voz às mulheres. E aí vamos estudar esse romance, esse período do romance urbano também é lindo aqui na nossa literatura, tá? E também em breve estaremos fazendo algumas atividades também, alguns exercícios sobre essa terceira geração do romantismo no Brasil. Então até a próxima aula.